Ô, Pai bom, Deus é bom, amém? Obrigada, meus irmãos. É interessante que desde o início do mês, Deus vem falando aquilo que eu vou falar, dando spoiler. Enquanto o pastor estava aqui, eu falei, Senhor, deixa alguma coisa para mim. É exatamente isso que eu vou falar. E é bom saber que estamos alinhados no Espírito, amém? Desde o culto de Santa Ceia, o irmão, meu Deus, o irmão que toca o teclado, o irmão Tony liberou uma profecia para a igreja. Os irmãos lembram? Quem lembra? Quem estava aqui lembra dessa palavra que ele liberou no final do culto de Santa Ceia? E ele falava sobre adoração. E aí veio o Duda, falou sobre o Salmo 18. Eu falei, meu Deus, quase que ela leu o versículo que eu vou ler também. Aí veio Rosana no culto de mulheres, falando sobre alegria, sobre adoração. Aí vem um pastor aqui. Desde o momento do louvor, o Senhor já está ministrando a respeito de adoração, da verdadeira adoração, e é isso que nós vamos falar hoje, amém? Feche os seus olhos, faça uma oração agora de consagração, peça para que Deus possa te dar ouvidos para ouvir, olhos para ver, e um coração manso para receber a palavra e se submeter a ela. Eu creio que essa palavra vai cair em terra fértil e ela vai produzir uma grande colheita, em o nome de Jesus, que vai refletir na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Oh, Deus bom. Queridos, nós vamos falar sobre a verdadeira adoração, sobre vida de louvor. Eu quero que os irmãos abram, né? Vai também ser projetado aqui. A gente vai começar lendo João 4. Todos nós aqui já somos, né, da igreja, muitos aqui já fizeram o rema. Eu não vou contextualizar rapidamente essa passagem, mas para ganhar tempo nós vamos ler a partir do versículo 20, João 4, 20. Diz assim, João 4, 20. Isso, eu estou lendo na NVT. É a versão NVT que eu vou ler, só tem 1 ou 2 versículos na revista atualizada. E a mulher samaritana, né, Jesus estava indo ali por fazendo as suas viagens com os discípulos, ele precisou passar por Samaria, era em torno de meio-dia, né, sexta hora do dia, ou seja, o sol estava quente, queimando mesmo, e uma mulher samaritana tinha ido até um poço pegar água. Algo que não era comum, porque as mulheres geralmente vão buscar água no turno da manhã, mais cedo, para que possa, né, fazer os preparativos da casa, fazer almoço, lavar roupa e por aí vai. E é interessante que sempre, em algumas culturas, como por exemplo na África, você vai ver as mulheres indo realmente pegar água no poço. São as mulheres que vão e voltam com aquele balde enorme na cabeça. E essa mulher estava ali, né, indo num horário que não era comum. Provavelmente ela não queria encontrar ninguém naquele poço. Talvez a vergonha que ela sentia fizesse com que ela procurasse se isolar. Mas Deus marcou um encontro com ela, queridos. E Deus mudou a sorte daquela mulher. E olha que interessante, aqui no versículo 20 diz assim: então, diga-me, ela falou com Jesus, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? 21, Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura, Ele está, queridos, assim, ó, procurando pessoas que o adorem desse modo. Qual é o modo? Em espírito e em verdade. E ele fala aqui de verdadeiros adoradores. Verdadeiro, querido, não é aquele que tem apenas um nome, né? Algo que é verdadeiro, não tem o nome e o jeito. Ele tem a essência.
Ele tem algo dentro dele que faz com que ele seja o verdadeiro adorador. Ou seja, o modo de adorar é em espírito e em verdade. Verso 24, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Uau, que encontro essa mulher teve. Ela talvez não imaginava que aquele marco, né, que aquela situação, que aquele encontro iria marcar, mudar a vida dela. E olha que interessante, havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Principalmente, né, eles tinham uma rixa por conta da raça. Os samaritanos, eles eram uma raça mestiça, vamos dizer assim, tinha uma questão racial, mas tinha também uma diferença na forma de adorar. Ambos adoravam a Deus, só que em lugares diferentes. Um achava que era no monte, outro achava que era lá em Jerusalém. Mas Jesus fala para ela assim, olha mulher, nem os samaritanos, nem os judeus estão certos. Eles adoram a Deus, mas é uma adoração ainda muito limitada. Vai chegar o tempo, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha que interessante que Jesus se revelou a essa mulher, né, que a forma de adorar, até porque existem muitas formas hoje de adoração. Uns falam que é assim, outros falam que é de outro jeito. Mas qual é a forma bíblica de adorar? E é sobre isso que a gente vai discorrer durante essa ministração. Jesus, ele traz uma nova perspectiva. Olha, mulher, não vai ser no monte, não vai ser numa igreja. Agora, a própria presença de Deus vai estar dentro de você. E onde você for, ali vai estar o verdadeiro adorador. Ali vai estar a presença de Deus. Vai ser ali, né, onde o Espírito está. Né, onde você vai poder orar, se render, se prostrar a Deus. Não existe mais um lugar que seja super espiritual. Aonde você está, ali está o Espírito. Ali você adora, ali você louva ao Senhor. Não existe mais uma igreja, determinadas pessoas, uma cidade específica, onde a gente vá para adorar. Agora nós adoramos em espírito e em verdade. E diz que Jesus está à procura de adoradores. Sim, mas não é de qualquer um. São dos verdadeiros. Aqueles que não precisa ter algo externo de adorador. Ele está dentro de nós. O próprio Espírito Santo. E glória a Deus que os verdadeiros adoradores estão aqui. Amém? Nós somos verdadeiros adoradores. Não carregamos somente uma placa de crente. Não. Eu carrego a presença de Deus. Que privilégio nós temos, querido, de poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Davi, Elias, Moisés, eles não adoravam a Deus em espírito e em verdade. A adoração que eles faziam era uma adoração limitada. E a gente pode falar disso em outro momento. E olha que interessante, quando Jesus conversava com aquela mulher sobre adoração, Jesus não falava de música. Não cantou música nenhuma, não tinha. A Bíblia também não diz que Jesus era um bom cantor, que Jesus tinha uma voz afinada, mas de uma coisa eu sei, ele era um verdadeiro adorador. Tanto que quando Jesus foi ser batizado, ele ali nem tinha começado o seu ministério ainda. Mas o que Deus falou a respeito dele? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, a vida de Jesus louvava ao Pai. Jesus talvez não cantasse, não há relato na Bíblia disso, né? Talvez ele não cantasse, mas uma coisa é certa. Ele era um adorador. Ele tinha uma vida de adoração a Deus. E nós também podemos observar a partir disso que a adoração, queridos, não é. O que a adoração não é? Né? A adoração que Jesus se referia não é um estilo musical. Não é uma música lenta. A adoração não é um período, né? A gente teve aqui um período inicial do culto, onde tem músicas. Isso não é uma adoração. A adoração, né, vai muito além disso. Não está limitado a 30 minutos de um culto.
A adoração, o louvor que devemos prestar a Deus está na nossa vida diária. A partir do momento que a gente atravessa aquela porta, que a gente decide perdoar, que a gente decide amar, que a gente decide refletir a glória de Deus. Esta é uma vida de adoração. É óbvio que a música é um instrumento onde podemos expressar o nosso amor, podemos cantar a palavra, podemos exaltar o Senhor, mas não se resume a esses 15 minutos, não se resume a esses 30 minutos. Não pense que você veio aqui, vou adorar e vou voltar para casa e acabou. Não! A partir do momento que você sai por aquela porta, você continua sendo um adorador. A sua vida continua sendo um louvor ao Senhor. Não está resumido a esse momento aqui. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Queridos, o louvor não é sinônimo, né? Louvor e adoração não é sinônimo de cantar nem de levantar as mãos. Salmos 148 diz que as árvores, as nuvens, o fogo louvam ao Senhor. As montanhas, e elas não cantam, mas elas refletem a glória de Deus. Então, queridos, louvor não é sinônimo, né, de cantar, nem de levantar as mãos. Você vai concordar comigo que tem muita gente aí fora que canta muito bem, que toca muito bem, mas não louva nem adora ao Senhor. Louvor e adoração é a sua vida rendida ao Pai. Aleluia! Obrigada, Pai. Glória a Deus que a vida de louvor e adoração não estão condicionados a um período de música, mas ao meu estilo de vida. E Deus começou a falar comigo a respeito de vida de louvor. Quando eu comecei, a carne começou a gritar muito dentro de mim. Eu querendo murmurar, eu querendo brigar no trânsito, queridos. Aí eu, Senhor, glória a Deus, eu sou crente. Não preciso falar, né, xingar a pessoa, nem fazer um gesto obsceno para ela. Mas eu posso falar, Pai, a minha vida é para o louvor da Tua glória. Eu não preciso ceder às tentações, eu não preciso me render à vontade da minha carne. Eu adoro a um Deus vivo. A minha vida reflete e louva ao Senhor. Por isso que louvar e adorar a Deus é um estilo de vida, amém? Louvar e adorar a Deus, queridos, é uma forma, é um modo de viver que elogia o nosso Pai. Será que a minha vida está elogiando ao Senhor? Eu comecei a me perguntar. Falei, Pai, eu preciso crescer, eu preciso que a minha vida, o meu modo de falar, toda a minha vida reflita a Tua glória. E, queridos, continuando aqui, é interessante a gente ver também que a adoração não é fruto de um sentimento, porque só se adora a Deus em espírito. Não adoramos a Deus com a mente, nem com a nossa alma, nem com o nosso corpo. Por que que isso é importante? A adoração, ela não é fruto de um sentimento, ou seja, ela não tem origem na minha mente, nem no meu corpo, né? O que eu quero dizer com isso? Que a minha mente e o meu corpo, as minhas emoções, elas vão reagir a algo que começou no meu espírito. Começa no meu espírito, e quando você vê, você está chorando. Quando você se dá conta, você está pulando, você está correndo na igreja, como uma reação de algo que aconteceu no seu espírito. Às vezes a pessoa acha que chorar, que levantar as mãos é adorar a Deus. Pode não ser, é só uma emoção. A gente se emociona com o filme, a gente se emociona com uma história triste, a gente chora. A adoração vai muito além de emoções, de arrepios. Sabe por quê, queridos? A adoração é uma vida, é um estilo de vida. E eu amo a definição de que a adoração é uma vida de fé. Vida de louvor é uma vida de fé. No momento que você precisar de um arrepio, de chorar, de se emocionar para adorar a Deus, você não está adorando em espírito e em verdade. No momento que você precisar de um arrepio para cantar, para pular, você não está adorando em espírito e em verdade. Querido, a gente adora, independente das situações. Eu adoro se eu estou vendo, se eu não estou vendo. Eu adoro com vontade ou sem vontade. Eu adoro porque eu reconheço, porque eu amo ao Senhor.
Eu reconheço que Ele é o meu provedor. Diante das situações adversas, eu não vou ficar esperando sentir para adorar. Eu simplesmente adoro pelo que Deus é. Ele reina, Ele reina. Às vezes o que você precisa é de alguém como o Rafa aqui. Deus é bom, Deus é bom. Para que você acorde por dentro e declare com a sua boca, Deus é bom. Independente da situação que eu estou passando. Isso é adoração em espírito e em verdade, querido. Isso é adoração. Lá em Abacuque 3 diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios, improdutivos, os currais fiquem vazios, mesmo assim, ele não precisou ver, não precisou sentir, mesmo assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. 19, o Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Queridos, é interessante que no verso 18 ele diz, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é exultar? Exultar significa grande júbilo, excesso de alegria, sentir extremo contentamento, uma intensa alegria. É cantar, é pular, rodopiar. Sabe um exemplo prático de exultar? Imagina o seu time de futebol para quem gosta. Ou então o Brasil na Copa do Mundo, a final. Copa de 94. Todo mundo na expectativa daquele pênalti. E quando aquele jogador perdeu o pênalti, todo o estádio exultou. O Maracanã treme, gente. Aquele povo grita, começa a abraçar quem não conhece. E Thaís, e vai. Antigamente tinha geral lá no Maracanã, acho que o Thiago vai lembrar. Quando o Flamengo fazia o gol, aquele povo pulava, exultava. E esse profeta na antiga aliança está falando aqui pra gente, ei, você vai ficar esperando para ver, para exultar? Vai ficar esperando ver e sentir para pular e se alegrar no Senhor, no Deus da sua salvação, no Deus que é a sua força, no Deus que é a sua provisão? Ei, cadê os verdadeiros adoradores, queridos? Não fique esperando, vamos exultar e adorar ao nosso Deus. Se na antiga aliança ele fazia, imagine nós. Outro nível, precisamos crescer e avançar. Louvar a Deus não é uma questão de eu estar emocionalmente gostando ou não. Não é, queridos. Obrigada, Pai. Independente disso, eu preciso oferecer a Deus o meu sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é algo que me custa algo. Diante da pressão, qual vai ser o seu sacrifício de louvor? Diante da ansiedade, de um diagnóstico, de uma tristeza, de uma angústia, de uma ofensa, de um vizinho ou de um parente caloteiro, aquela pessoa que fica te perturbando. Diante desse, querido, o que você vai fazer? Qual vai ser o seu sacrifício de louvor? É rir? É pular? Está vendo o diagnóstico? Pai, eu vou te entregar o meu sacrifício de louvor. Lá em Hebreus 13 diz assim. Hebreus 13:15 diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor é adorar a Deus com ou sem vontade, vendo ou não vendo. Não importa, eu vou adorar o meu Pai, eu vou me render. A situação, a pressão está chegando, mas eu escolho me prostrar diante de um Deus vivo. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada. Eu vou pular aqui algumas coisas. Obrigada, Pai. Aleluia. Uma vida de fé, uma vida de louvor, queridos, não é fazer o que as circunstâncias pedem para a gente. É mais agir em fé no que Deus quer.
sempre virão, sempre acontecerão as propostas para nós escolhermos a quem nós iremos adorar. E eu queria trazer aqui um exemplo, né, de Jesus. Jesus foi tentado na área da adoração. Uma das tentações de Jesus foi a respeito disso. E o diabo falou para Jesus: se prostrado me adorares, eu vou te dar todos esses reinos terrenos. Queridos, nós também somos tentados assim como Jesus. Há muitas vezes adorar a nossa carne, adorar as circunstâncias. Mas o que Jesus fez? Ele, muito pelo contrário, ele disse, né? A palavra. Satanás ofereceu para Jesus tudo o que ele tinha. Olha, eu vou te dar tudo, todos esses reinos. Se o diabo que não presta tem algo para dar, imagina Deus aos seus adoradores. Para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, como o nosso Pai é bom, há um poder na adoração. E a gente, quando o diabo vier, quando as tentações vierem para tentar te desviar do caminho, dá um jeitinho. Fica mais tempo aqui nessa pornografia. Faz isso aqui, só nega imposto. É só uma mentirinha, ninguém está vendo. Você vai falar assim: não, eu fico com a palavra. Porque a minha vida louva e glorifica ao Senhor. Eu escolho, assim como Jesus, não ceder à tentação. Eu escolho, como Jesus, permanecer à palavra. Obrigada, Pai. Adorar a Deus é estar diante de uma proposta do diabo e decidir pelo que Deus disse e decidir pelo que Deus falou. Jesus tinha duas opções ali: ou ficar com a palavra ou ceder à tentação. E ele ficou com a palavra, porque ele sabia quem ele estava adorando. Nós adoramos a um Deus vivo, queridos. Nós adoramos a um Deus que é todo poderoso. E muitos, ao invés de louvar a Deus, estão adorando as circunstâncias, ansiedade, medo, tentando desistir da vida. Ei, se levante. Deus tem muito mais, querido. Você é um verdadeiro adorador. Não ceda diante das pressões. Diante das pressões, ofereça o seu sacrifício de louvor. Exalte a Deus apesar das situações, dos resultados. Adore e exalte o seu Pai. Exalte ao Senhor. Imagina, querido, você olhar para a sua conta bancária e não ter o dinheiro suficiente, às vezes, para pagar uma conta. E você falar: eu vou louvar ao meu Deus. Não pela situação, mas pelo que Ele é para você. O seu El Shaddai, o seu Jeová Jireh. Quando vier a tentação para murmurar, não, eu não vou murmurar. Da minha boca não vai sair murmuração. Porque eu escolho ser um adorador cheio de fé e não um murmurador incrédulo. Eu escolho ser um adorador e me render e me prostrar diante daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode também fazer por nós. E é interessante que lá Paulo e Silas, o pastor citou aqui o Paulo e Silas também, e como a gente pode ver, eles não tinha CD, né? Ou um Walkman ali, nem um Spotify, não tinha ali um grupo de louvor. Eles estavam numa situação que tudo... Imagina as sugestões do diabo chegando para Paulo e Silas. Murmura. Desiste disso. Será que Deus está mesmo com você nessa situação? Olha aí o que vocês estão passando. Mas eles decidiram, queridos, apesar disso, à meia-noite, estarem louvando e adorando a Deus. Liberando cânticos de livramento. Cânticos de alegria. E a partir disso, houve um grande momento ali. Aquele lugar tremeu. Aquele lugar tremeu, as cadeias foram quebradas. Vidas foram alcançadas por meio de Paulo e Silas. Por meio do louvor e da adoração. Eles tinham tudo para murmurar, tudo para chutar o pau da barraca. E ainda assim eles permaneceram firmes. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu adoro a um Deus todo-poderoso. Não vou desistir. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. E você permanece em fé, queridos. Esse é o seu sacrifício de louvor.
É isso que Deus espera de nós. Que a gente possa, no momento da pressão, responder aquilo que Deus fala a nosso respeito. E não ceder às tentações, não ceder àquilo que o diabo quer. Oh, o nosso Deus, há um poder na adoração que libera o quê? Livramento. Você não vai ver um adorador derrotado na Bíblia. Sempre vai ter o quê? Uma intervenção divina. Se você for ler o Salmo 149, Salmo 145, o Salmo 146, você vai ver, enquanto o povo de Israel ministrava e adorava ao Senhor, vinha o livramento. O Senhor livrava aquele povo dos seus inimigos. Se a gente abrir lá em Salmos 18, que foi o que a Duda leu no último domingo, sem ser esse outro, diz assim: eu te amo, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus e o meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. 3. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Enquanto eles adoravam, se você ler outros salmos, enquanto eles adoravam, o Senhor ia livrando eles dos seus inimigos. Qual é o seu inimigo hoje? Qual é a pressão? Louve e adore ao Senhor. O Espírito já está falando aqui, queridos. Veio falando do mês todo. Pega a mensagem. Pega, adore. Começa o seu momento devocional, o seu momento de adoração, louvando e adorando ao Senhor. Não peça nada, só exalte, só exulte a Ele. Se derrame na presença dEle. Você não precisa adorar, querido, chorando, pedinte. Tem misericórdia de mim, Senhor, me abençoe. Não. Quando você se prostrar, vai ser só para adorar. Só para adorar. Salmodiar ao Senhor. Cantar hinos, cânticos de livramento. Querido, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles estavam ali naquele reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua de ouro para que todos se prostrassem diante daquela estátua. E chegou um momento que ele falou assim: olha, quando os instrumentos tocarem, todos vão se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abidinego falaram: nananina não. Nós não vamos nos dobrar, nos prostrar diante de vocês. E quantas vezes Satanás quer ficar tocando música? Vai faltar, não vai dar. Isso não está bom. E agora, como é que você vai pagar a conta no final do mês? Aí você começa: ai, meu Deus, e agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Você não precisa disso, não. Você vai falar assim: olha, Satanás, eu sirvo a um Deus vivo. Ele vai me livrar da mão dessa situação. Eu não vou me prostrar diante disso. Eu vou adorar ao meu Deus. Queridos, não fique cantando a música do diabo, não. Cante a música de Deus a seu respeito. Cante cânticos de livramento para sua família. Cante o futuro. Cante o desejo do seu coração para o seu lar, para o seu trabalho. Cante aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Obrigada, Pai, porque nós somos adoradores cheios de fé. Obrigada porque a nossa vida de fé, Senhor, é um culto de adoração ao Senhor. Obrigada, Pai. A adoração e louvor, queridos, estão nas nossas escolhas. Vida de louvor e adoração. Essa vida de louvor e adoração está nas nossas escolhas. Eu decido adorar ao Senhor. Eu decido me prostrar diante do céu. Eu decido cantar a música do céu. A situação não vai me paralisar. A situação não vai me paralisar. Lá no Salmo 115 diz que aqueles que adoram ídolos se tornam como eles. Tem mão, mas não toca, não pega. Tem olho, mas não vê. Pernas, mas não anda. Quem nós temos adorado? Tem um autor que diz, eu estava lendo um livro esses dias, ele fala assim, que em Cristo é uma aberração não ser alegre.
Ele diz que é uma aberração você ter a vida de Deus, saber da sua esperança eterna, e você se ficar com a cara fechada. Ele diz, ele é muito enfático, ele diz, que adianta ficar com a cara de tacho? Isso é anti-evangelismo. Um crente triste, com a cara fechada. Não! Eu adoro o meu Deus. E lá em Isaías 61:3 diz que ele me deu vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você não recebeu espírito de depressão, você não recebeu espírito de tristeza, de complexo de inferioridade, você não recebeu espírito de inveja, de medo, você recebeu um espírito de ousadia, queridos. Você já foi ungido com óleo de alegria. Ungido com óleo de alegria. Veste de louvor significa alegria pública em vez de lamentações secretas. O crente não pode ficar escondido, triste. Ei, nós temos o rei. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Às vezes a gente fica esperando acontecer para celebrar. Paulo e Silas não ficaram esperando, não. Naquela situação ali, ele falou, nós vamos mudar isso agora. Louvando e adorando a Deus. Não fique esperando acontecer o que Deus te prometeu para você louvar e adorar. Corra antes, celebre antes. Oh, queridos, agradeça antes, já veja pela fé. Já veja e corra aquilo que o Senhor te deu. Não fique presa, ai, Deus ainda não me deu. Ai, coitadinho de mim. Ei, vestes de alegria. Sabe, um santo remédio, quando você estiver abatido, desanimado, triste, adorar e louvar ao Senhor. Começa louvando e adorando, como diz minha mãe, é um santo remédio. Começa louvando e adorando ao Senhor. Pai, essa situação não vai me paralisar. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que Deus falou vai acontecer. A doença sai agora em nome de Jesus. Você é ilegal no meu corpo. Eu sou salvo, eu sou curado, eu sou próspero. Eu declaro contas pagas. Quando vier, queridos, a vontade de murmurar, de falar incredulidade, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não tenho o que falar, Deus é bom. O que está acontecendo? Deus é bom, Deus é bom. Obrigada, Pai. Faça festa, queridos. A sua vida exalta e elogia a Deus. A sua vida exalta e elogia ao Pai. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Efésios 1, versículo 12. Se a gente ler todo o versículo, a gente vai ver que a partir do versículo de Efésios 1:3, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. E se a gente for continuar lendo, diz que nós fomos redimidos, nossos pecados foram perdoados, nós nos tornamos filhos, né? E nós nos tornamos ali, como é que ele fala? Que nós tivemos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purificou. E ele vai falando que nós fomos predestinados em Deus com um propósito, para o louvor da sua glória. Você existe para o louvor da glória de Deus. Deixa eu te falar algo, você é um ministro de louvor. Ministro de louvor. Existem aqueles que foram chamados para a música. Glória a Deus. Amém? Eles tocam bem, eles cantam bem. Mas isso também faz deles, não faz... Ou melhor, eles são os ministros de música. E também de louvor. Mas louvar a Deus, o ministério de louvor e adoração está enquanto eu sirvo nas crianças. Quando eu trago água, quando eu passo o slide, quando eu estou lá limpando o banheiro, quando eu estou perdoando, quando eu estou amando aquele que não tinha, talvez não era o alvo do meu amor, quando eu estou ofertando, quando eu estou dizimando em fé. Qual é o seu sacrifício de louvor? Oh, Deus bom. Salmos 30, e eu vou finalizar com ele, com Salmos 30. Vou pedir que o grupo de música e de louvor. Lembra que você é um ministro de louvor. Onde você estiver, no seu secreto,
Os seus pensamentos mais íntimos sejam todos agradáveis ao Senhor. Na sua casa, na rua, no trabalho, no supermercado. Te deram o troco a mais, você devolve. Amém? Te deu uma fechada? Pai, abençoa. Obrigada, Senhor, pelo livramento. Leva ele em paz. Amém? Onde você estiver, você está ministrando louvor ao Senhor. E o Salmos 30, no verso 12, 11, 12. Salmos 30, 11 diz assim: transformaste meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti, e eu não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Deus é poderoso para transformar pranto em festa. Onde há falta, Ele faz multiplicar. Onde há doença, Ele traz a cura. Obrigada, Pai. E onde há oprimidos, Ele liberta. E onde há tristeza, há alegria pública, que só vem do nosso Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Pode louvar, meu querido. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente finalizar com muito louvor. Amém? Pode exultar ao Senhor, independente da situação. Aleluia. Louve com alegria, você está adorando ao Senhor, amém? Não lembre da sua situação, o alvo é Ele, o culto é dEle. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei dos reis, Senhor dos senhores.
dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora, Senhor. Oh! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Yeah, yeah. Uou, uou. Jesus, 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 levantamos o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus.